A gente sempre se pergunta o que diferencia um atleta bom de um atleta genial, né? Bom, hoje vamos mergulhar em como a ciência está usando a realidade virtual para finalmente começar a entender o que acontece na cabeça desses craques. Pensa naquela cena clássica do futebol. Um atacante com a bola de frente para o zagueiro, 1 contra 1. A decisão ali, um drible, um corte, acontece numa fração de segundo e pode mudar o jogo todo. Entender esse momento sempre foi um quebra-cabeça enorme para a ciência do esporte. E o ponto central é que essa decisão não é uma coisa que acontece só na cabeça do atacante. É como uma dança, uma troca constante, interativa entre os dois jogadores. O que um faz influencia diretamente o que o outro vai fazer. É um fluxo de ação e reação. Para um atleta, pensar e agir são praticamente a mesma coisa. A decisão não é um plano mental que o corpo depois executa. Não, o próprio movimento do corpo já é parte do processo de decidir. Os cientistas chamam isso de escolha incorporada. O corpo pensa junto. Ok, mas isso criou um problemão para quem estuda o assunto. Como é que se recria essa dança num laboratório? Como simular a pressão e, principalmente, a interatividade de um jogo de verdade num ambiente controlado? Por muito tempo, a solução era usar vídeos. O atleta ficava lá assistindo uma jogada pré-gravada e tinha que reagir. Só que isso é como ver um filme. A pessoa pode até se assustar com uma cena, mas não dá para interagir com o personagem na tela. A tal dança simplesmente não acontecia. E aqui fica claríssima a diferença. Nos testes antigos, o atleta era só um observador passivo. No jogo de verdade, ele é um participante ativo. A grande peça que faltava no quebra-cabeça do laboratório era essa via de mão dupla, essa capacidade de um jogador moldar o que o outro faz. Os próprios pesquisadores que fizeram o estudo resumiram a questão perfeitamente. No mundo real, a decisão é criada junto, na base da interação. É essa influência de um sobre o outro que define a performance de elite, e era exatamente isso que os métodos antigos não conseguiam pegar. E foi para resolver isso que um grupo de pesquisadores criou um experimento genial. A ideia era basicamente ensinar um oponente virtual a dançar de volta, para finalmente criar um laboratório que se parecesse com um campo de verdade. O experimento tinha 4 etapas. Primeiro, o básico, o jogador sozinho no campo. Depois, um avatar que fazia um movimento já programado e parava, bem parecido com os testes de vídeo antigos. Aí vinha a grande virada, um avatar interativo que reagia em tempo real. E por último, para ter a comparação perfeita, um oponente in situ, ou seja, um zagueiro de carne e osso. O mais legal dessa imagem é que ela mostra visualmente todo o passo a passo do experimento. Fica bem claro como a complexidade foi aumentando, sabe? Do cenário mais simples e controlado até o mais dinâmico e realista possível. Tá, mas como eles fizeram o avatar interagir? O sistema era bem esperto. Ele usava sensores no atacante para rastrear os movimentos do quadril e dos pés. Com base nisso, o avatar calculava a melhor resposta defensiva na hora, mantendo a distância certa, se movendo de lado e tudo isso com um atraso mínimo para simular o tempo de reação de uma pessoa de verdade. E agora, a hora da verdade, os resultados. O que será que aconteceu quando o oponente virtual finalmente aprendeu a dançar? Bom, a diferença foi gigantesca. E mudou completamente a forma como a gente pode testar essas habilidades. Olha só esse gráfico. Contra um oponente interativo, os jogadores davam muito mais toques na bola. E isso não é só um número, não. Isso mostra que eles estavam explorando, fintando, se engajando numa batalha de estratégia, coisas que eram impossíveis de medir em laboratório antes. O comportamento deles ficou muito mais parecido com o que faziam contra uma pessoa real. E o ponto-chave não era só o tempo que eles levavam. A qualidade da interação mudou da água para o vinho. Contra o avatar interativo, os jogadores entraram em danças muito mais complexas, com mais fintas, mais mudanças de direção. Eles estavam usando todas as armas para desequilibrar o oponente. Essa é a marca de um especialista, e era algo que simplesmente não aparecia com o avatar antigo, o estático. Resumindo a história toda, esse gráfico diz tudo. As barras mostram que a condição interativa foi a ponte que faltava. Ela elevou o comportamento dos jogadores a um nível super próximo do que a gente vê num confronto com um humano de verdade, deixando as simulações antigas comendo poeira. Certo. E o que tudo isso significa para o futuro? Por que é tão importante conseguir criar essa dança da tomada de decisão dentro de um laboratório? A resposta tem potencial para revolucionar o esporte como a gente conhece.
As possibilidades são enormes. Dá para criar ferramentas de treino que simulam de verdade a pressão de um jogo. Dá para fazer a inteligência artificial dos videogames ser menos robótica e mais humana. E, pela primeira vez, a gente tem uma forma científica de medir a habilidade de um atleta de interagir e manipular um adversário. Para fechar, fica uma provocação. Com essa tecnologia, a gente se aproxima de um futuro onde a inteligência artificial e a realidade virtual não vão só medir o talento, elas podem ativamente desenvolver a próxima geração de atletas geniais, funcionando como parceiro de treino perfeito que se adapta a cada movimento. Já pensou nisso?